já estão numa condição evolutiva bem interessante. Porque o sentimento, ele é acima das emoções, né? Então ele tem, então assim, também, mais ou menos assim, moldado ao mentassoma, né? É meio muito O somático. mentassoma é o armazenador dessas informações, é um repositório, é um corpo. Porque tem a ver no campo das ideias. Né? Nesse momento nós estamos falando de dimensões, né? Das dimensões de cada coisa. Sim, mas quando a gente fala dimensão física, dos corpos, física, né, é praticamente um local de manifestação daquela estrutura dimensional. Eu não sei se eu estou conseguindo externar o que eu estou querendo passar. Nós temos um corpo físico onde eu apresento aqui nesse mundo dessa dimensão. Não, o que eu entendi é que na dimensão extrafísica, né, você falou do sentimento que predomina os sentimentos. E eu acho que, bom, eu acho que seria mais o pensamento. Só isso a questão nossa. Tá. Não tem nada a ver, mas se me permite, eu gostaria de dar uma palavrinha. Vejamos bem. Jesus deu o exemplo, né? Todo aquele que olhar para uma mulher a ponto de sentir paixão por ela, em verdade vos digo que já adulterou no coração. Então, quer dizer, toda vez que a gente vê uma pessoa, a gente olha para a pessoa, muitas vezes a pessoa é muito bonita, a gente até admira, por que não? Mas quando a gente sente algo junto, é diferente. Então, acho que é bem aí que o senhor quis chegar, né? E como ele estava falando, assim, por exemplo, Kardec, né, numa revelação dos Espíritos, no livro dos Espíritos, diz, no mundo espiritual, pensamento e vontade. Então, quer dizer, não é só pensamento também. Então, às vezes a pessoa até pensa algo, mas ela tem que sentir aquilo, porque assim acontece conosco aqui. O livro Segredo mesmo fala, né? Você pode tudo. Você é o que pensa. Você é o que pensa. Aí você pensa, mas só que não basta só pensar, é preciso sentir, persistir. Mas eu volto insistindo que o pensamento está ligado com o sentimento. Isso. Pensamento, pensenes, pensamento, sentimento e energia. Está ligado aos três. Não tem como pensar sem os três. Tem pessoas que só pensam e não sentem. Eu sei, mas isso aí já é a nível de mental sombra, assim, lá, né? Não, eu acho, é uma opinião minha, tá? Dentro do que eu tenho absorvido de conhecimento de vivência, nós seres humanos hoje estamos mais ligados nisso. Nós somos pensamento hoje, desconectado do sentimento. O sentimento é uma estrutura que está sendo iniciada agora em nós. Tem muito agora emoções, né? Mas a gente tem, né? Demais. Emoções, né? E a pessoa confunde com sentimento. E as pessoas, às vezes, quando fala de sentimento, está falando de emoção. Foi o que nós colocamos aqui no começo. Quando a gente falasse de sentimento, é uma estrutura. Quando nós falássemos de emoção, seria uma outra coisa. Né? O corpo emocional, que é o corpo astral, ele comporta, né? Ele lida com as emoções. Quando a gente fala de sentimento, nós estamos falando de uma estrutura dentro da estrutura mental. Porque a estrutura mental, ela comporta pensamentos e sentimentos. Exatamente. Os pensamentos já estão bem desenvolvidos, é o nosso racional. E o nosso sentimento dentro da estrutura mental não está desenvolvido ainda. Está em vias dele. Então, o sentir em nós, né, como você colocou, né, bem, inclusive o Segredo trabalha isso. Ele fala, você precisa pensar nisso, você precisa afirmar. Você pensa, né, todo dia. Mas se você não sentir... Exatamente, ele fala também. Você tem que sentir a coisa acontecendo. Você pensa, mas tem que sentir como se estivesse dono da coisa. Então vamos fazer uma analogia dessa colocação. Se o livro Segredo tivesse conseguido passar essa informação, o ser humano já estaria bem mais feliz, não? Porque os desejos dele já estariam sendo realizados. Não é isso? Então ele pensa muito bem. Ele pensa, ele faz o programa dele, ele está ali, ele lê todo dia, ele está naquilo. E por que não vem? Porque ele ainda não tem capacidade de sentir. A maioria de nós. Na verdade, eu faço um somatório do Segredo com a parte espiritual, né? Então eu tento unir tudo lá, porque o Segredo, eu acho que é o meu livro de cabeceira. Eu gosto demais de Segredo, certo? Eu acho que por ali está a base. Você tem conseguido realizar os seus desejos? Sinceramente, eu tenho conseguido muitas coisas. É só que é o seguinte, eu somo, não só, né? Eu somo também a parte espiritual, né? Então, muito provavelmente você está conseguindo, né? Além do pensamento, sentir-se naquela condição que você busca. Pois é, realmente. Que eu sou,
aquilo chega pela atração do semelhante. Se eu não sinto ainda, não virá aquela situação. Então, muito provavelmente, uma vez que você está conseguindo, você faz esse processo completo. Você pensa, programa e se sente na condição do futuro. Aí, a imaginação vem essa vontade. Então, o Coué disse, M de Coué, que a imaginação está acima da vontade. Se você imaginar conseguindo uma coisa, que o segredo falou nisso. Aí você consegue. Você tem que imaginar conseguido, certo? Isso eu tenho que definir o que é imaginação. Aí não vou definir agora. Aí só um exemplo para definir a imaginação. Aí ele citou um exemplo me chama um pintor de parede. Você levava aquela tábua, aquele piso que ele vai, me chama que geral, que ele anda para pintar. Não dá, né? Aí, se você conseguir colocar lá 10 metros, uma pessoa normal, uma pessoa que não é pintor, que não está acostumada com a altura, ela atravessa normal, certo? Mas se passar lá para a altura do edifício lá grande, aí essa pessoa normal, que não é o pintor, não atravessa. Mas por que o pintor atravessa? Porque ele se imagina, antes de atravessar a tábua, antes de atravessar o andaime, ele se imagina do outro lado. Aí está a imaginação vencendo a vontade. Se você não se imaginar do outro lado, você não realiza o teu desejo. Mas você concorda que são pouquíssimas as pessoas que pensam assim? Oi? São pouquíssimas as pessoas que conseguem fazer essa... Senão, exatamente. Esse é o ponto, né? Nós precisamos desenvolver essa Ele capacidade de sentir. nessa técnica pra gente. Eu quero, que você quer? Você vai, você já foi, você não sei o que, não é? E aí ele trabalha com não, é o seguinte, a gente chegar ao ponto, né? Mas a gente tem essa bloqueiozinho, né? Que vai mais devagar, né? Eu diria que nesse momento seria essa condição de não conseguirmos sentir estar naquela condição que é uma condição futura. Esse seria o sentir dentro desse contexto. Bom, uma outra pergunta. É possível alterar o estado, né, energético dos chakras de uma maneira intencional? Intencional, sim. Então é isso. Né? Você já respondeu. É possível. Então esse é o papel do passista nesse momento. Né? Ele se situar dentro daquela condição, se investir disso, né? Fazer um diagnóstico da condição energética, né? Através do mecanismo que ela tem a visão, enxerga, vai ser por ali. Outros vão vir apenas através do sentimento. É diferente. Você está ali, você sente que é no pé. Ninguém falou nada, não teve nenhum espírito soprando. Você sente que ela está provendo pé. Né? Ou seja, atenda a essa condição, né? Se for na câmara de paz, não é hora de mexer no pé. Né? Se for no tratamento pessoal, mesmo na casa espírita em particular, né? Pede licença, vai lá, faz o trabalho direto no pé. Né? Mas tem que saber qual é o chakra que rege essa estrutura. Você pode ir direto no pé, mas é importante equilibrar aquele chakra que rege essa estrutura. Por isso que os chakras estão associados a órgãos, a uma estrutura psíquica e a uma glândula. Importante. Né? Então, o sistema de glândula, o que ele faz? Quando a gente fala glândula, nós estamos referindo às glândulas endócrinas, ou seja, aquelas que secretam internamente os neurotransmissores, os hormônios. Tá? Porque esses hormônios têm uma função específica dentro da nossa estrutura. E são eles que têm o papel de regular o nosso cosmo interno. Né? Há uma condição interessante que todas as estruturas de vírus, ultravírus, bactérias, elas já estão dentro do nosso organismo. E quando há um desequilíbrio nosso psicológico, ele reflete no sistema de energia e ele vai proporcionar aqueles vírus ou bactérias ou ultravírus que já estão dentro do organismo proliferar. Andei comentando com o pessoal que esses dias, principalmente referente ao câncer. Então eu estava comentando com eles, toda a nossa estrutura física são um conjunto de células que trabalham renovando a nossa estrutura. Quando a gente entra em mau pensamento e
inconformismo, etc. e tal. Então, quer dizer, essas próprias células que nós temos que trabalham a favor na reconstrução, trabalham também na destruição, onde a gente mesmo vai se matando.